Olá, queridos alunos, tudo bem com você? Eu espero que sim, professora Elisângela, com muita alegria eu estou aqui novamente para falar com você. Vamos falar sobre as doenças causadas pela água contaminada e eu não estou sozinha. Oba, eu tenho companhia. Oi, Jéssica, tudo bem, querida? Então, hoje nós vamos falar das doenças causadas pela água contaminada. Antes de nós começarmos a falar deste assunto, nós vamos fazer o quê? Traçar as nossas metas, nós vamos determinar os nossos objetivos para essa aula de hoje. Vamos a eles, vamos conferir. Vamos entender as possíveis gravidades das chuvas intensas, compreender a contaminação das águas, conhecer as patologias, as doenças e os danos causados pela água poluída e contaminada. Aprender algumas medidas de preservação da água. Vamos conversar sobre esta imagem? Você já percebeu situações como esta, demonstrada aqui nessa imagem? Você já percebeu uma situação semelhante a essa na tua cidade? Aí eu pergunto, como a gente está vendo aqui, né, uma situação de enchente, eu pergunto, o que as enchentes podem provocar na vida das pessoas? Você já parou para pensar nisso? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta para continuar nesse assunto. Até daqui a pouquinho. E aí, turminha, pensou no assunto? Pensou sobre as enchentes? Vamos falar sobre isso, sobre essa imagem que certamente nós já presenciamos, né, numa cidade vizinha ou até mesmo na nossa cidade, né, sobre as enchentes. O que as enchentes podem provocar na nossa vida? Nossa, professora, eu lembro uma vez lá na casa do meu coleguinha, encheu a casa dele. Sim, infelizmente, né, acontece, né, dos danos materiais, as casas inundarem, né, estraga todos os móveis, todas as mobílias, né, é um auê, um transtorno ali para fazer mudança, depois precisa comprar outros móveis. Professora, infelizmente, mas infelizmente também acontece um outro fator, que infelizmente é a pior ocorrência devido às enchentes, que são as doenças, infelizmente. Muito mais que os danos materiais, as enchentes provocam doenças. Por isso que nós percebemos aqui uma pessoa de bota é uma medida que deve ser tomada nesse período das enchentes. Depois do ar, você sabia que a água é o elemento mais importante para a nossa sobrevivência? Você já parou para pensar quão importante é esse bem natural para nós? E eu pergunto para você, como que estamos usando essa substância tão importante, essa substância indispensável para a nossa sobrevivência? Tem sido um uso consciente? Você tem entendido bem que precisa fechar a torneira quando você está escovando os dentes, quando você vai lavar um carro aí para o teu pai? A gente tem que ter esse cuidado, né, de prevenção ali para a gente não desperdiçar. Mas também nós devemos ter um cuidado muito importante quanto à qualidade. A água que nós estamos tomando é uma água potável? É uma água boa, recomendada para o consumo? Nós temos que estar atentos a isso. Mas por quê, professora? Porque uma água contaminada, ela transmite doenças.
através de diversos micro-organismos, agentes patogênicos, agentes ali, micro-organismos que nós não conseguimos identificá-los a olho nu. No entanto, eles estão presentes na água contaminando e, infelizmente, essa água vai ser um veículo de contaminação na nossa saúde. Será que a água que bebemos é saudável? A água que nós tomamos em casa, a água que nós tomamos quando a gente está em um restaurante, será que é uma água saudável? Estudos comprovam que o que chega às nossas torneiras está contaminado por substâncias como resíduos de agrotóxicos, medicamentos e até drogas ilegais. Infelizmente, substâncias químicas, né? Agrotóxicos, que são substâncias que são utilizadas ali para o manuseio das plantas, né? Para proteger elas também. Então, veja bem, usa-se um agrotóxico para proteger as plantas de ervas daninhas, micro-organismos ali que danificam as plantações, só que também esses agrotóxicos, essas substâncias, elas podem penetrar o nosso solo, chegando até os lençóis freáticos e vai acontecer o quê? A contaminação da água. Também situações de contaminação física, quando nós jogamos lixo ali em qualquer lugar, quando nós não colocamos ele nos lugares adequados que são recomendados. Esse lixo também vai contaminar a nossa água, como também a ausência de saneamento básico. Os esgotos são direcionados, lançados diretamente na água, provocando ali então a contaminação da mesma, infelizmente. Portanto, nós devemos ter o cuidado de tomar ali uma água que seja filtrada. Não tem o filtro, é possível ferver a água, porque ela vai estar destruindo ali os micro-organismos patogênicos. Depois que ela esfria, tá bom? Que você vai consumir. Não vá tomar água quente, porque senão você vai se queimar e vai se machucar. Por favor, tenha esse cuidado também, ok? Água contaminada com micro-organismos patogênicos e com resíduos químicos torna-se cada vez mais um foco de diversas doenças na saúde humana e de muitos animais. Infelizmente, não é somente nós, seres humanos, que somos vítimas dessa água contaminada. Quantos animais são destruídos por conta de despejos de resíduos que são lançados diretamente na água? Você sabia que aquele óleo que nós usamos em casa, aquele óleo de cozinha, fez uma fritura, né? Fritou peixe. Geralmente quando se frita um peixe não dá depois para usar aquele óleo, né? A gente tem que descartar, porém fazer um descarte correto. Se nós virarmos esse óleo ali na pia, vai-se para o ralo abaixo, esse óleo vai chegar até as águas, vai poluir, vai atrapalhar a vida, vai atrapalhar o nicho ecológico, vai danificar o habitat daqueles animais que dependem ali da água para sobreviver. Então, nós temos que ter essa atenção com aquilo que nós estamos fazendo com o lixo, para que nós não poluamos a nossa água, para que não venha aumentar as gravidades de doenças para nós e também para que não venha matar os animais que ali dependem desse habitat para sobreviver. Quais são as formas de evitar as doenças, professora? Como que a gente pode evitar, já que a gente está percebendo que isso está comum nas águas contaminadas? Higiene é um dos meios. Higiene com o nosso corpo, higiene da casa, higiene com os alimentos, com o ambiente. Então, a gente tem que ter disciplina, sim. A gente tem que ter disciplina em como que a gente está usando a água, né? Se a gente está usando uma água ali potável, que é aquela água rica em sais minerais que nós precisamos, se nós estamos fazendo um uso consciente, não tem filtro, ferve a água, né? Depois que ela esfriar, você pode tomar, porque daí ela já purificou mais essa água. Também nós devemos manter a higiene dos alimentos, as frutas, as verduras que nós colhemos ali, que nós pegamos no mercado. Aquela fruta ali, muitas vezes, ela vem ali carregada de micro-organismos patogênicos, que são aqueles agentes transmissores de doenças. São organismos, micro-organismos que nós não conseguimos identificá-los a olho nu, mas infelizmente eles estão ali presentes
nestes alimentos que devem ocupar ali o número 1 do nosso cardápio. Isso mesmo, né? Eles são importantes para a nossa sobrevivência, esses alimentos, frutas, verduras, são riquíssimos, não pode estar fora do cardápio. No entanto, exige-se cuidados especiais com esses alimentos, que é na higienização ali. Se necessário for, numa soluçãozinha ali de bicarbonato de sódio com vinagre, nós fazermos a higienização para que a gente esteja mais protegido e livre de agrotóxicos e de tantos outros micro-organismos que transmitem as doenças. Agora nós vamos fazer um exercício. Topas? Após uma forte chuva, um bairro foi atingido por um alagamento. Como a água não subiu muito, a população caminhou pelas ruas e as crianças brincaram na água acumulada. Explique por que isso não deve ser feito. Pensa um pouquinho, conversa com a família sobre essa situação e a gente já volta para juntos conferirmos a tua resposta. Até daqui a pouco. E aí, turminha, como que foi? Fez em conjunto? Equipe? Família? Isso é bacana, né? A unidade faz a força. E eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem nessa questão. Vamos conferir? Após uma chuva forte, um bairro foi atingido por um alagamento. Como a água não subiu muito, a população caminhou pelas ruas e as crianças brincaram na água acumulada. Explique por que isso não deve ser feito. Você fez, né? Vamos lá? Por que não deve ser feito? Porque deve-se evitar o contato com a água ou a lama que possam estar contaminados pela urina de ratos, pois pode-se contrair a leptospirose. Então, aqui nós destacamos essa doença, a leptospirose, que é transmitida ali pela urina do rato, que geralmente está ali presente nas águas das enchentes. No entanto, muitos outros micro-organismos, muitas outras doenças podem ser transmitidas. Então, nós temos que ter o cuidado ali em períodos de enchentes ali para a gente não ter contato direto com a água, ok? Fica essa dica para todos nós. Ações que nos mantêm saudáveis. Quais são essas ações que nos mantêm saudáveis? Bem, saneamento básico é um fator importantíssimo que deve ter na nossa cidade. Você já parou para pensar nisso? Tem saneamento básico aí no teu bairro? É importante que tenha, né, para que o esgoto seja bem direcionado e não lançado diretamente na água. Também ações assim pessoais. Nossa, banho, escovação de dentes, né, manter a casa limpa. Os animaizinhos de estimação ali também devem ser bem cuidados, porque eles podem ser hospedeiros de algumas doenças. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa higienização pessoal também. E, claro, destinando o lixo para o local adequado. Vamos falar um pouquinho da diarreia, que é uma das doenças que estão ali acometidas, né, por conta da água contaminada. A contaminação pode ocorrer pela ingestão de micro-organismos presentes na água ou em alimentos contaminados. A pessoa doente vai muitas vezes ao banheiro e suas fezes saem líquidas. Isso ocasiona um quadro de desidratação. Você sabia disso? Uma pessoa, quando ela está com diarreia, infelizmente, ela acaba ficando
desnutrida, ela fica desidratada. Por quê, professora? Porque perdeu muito líquido. Geralmente, no período de diarreia, as fezes, elas são muito aquosas, são muito líquidas. E com a perda de líquidos, nós também perdemos substâncias que são muito importantes para a nossa sobrevivência. Substâncias que estão presentes ali na água de um modo específico, sais minerais. Então, em período de diarreia, quando acontece, né, que infelizmente pode acontecer com qualquer um de nós, seja ali por um alimento contaminado, seja ali pela água contaminada, nós temos que estar atento para fazer uma reposição. O sorinho caseiro ali, ele já vai ajudar ali para repor ali os sais minerais que nós precisamos e combater a desidratação, ok? Vamos estar atentos. Verminoses. A contaminação acontece pela ingestão dos ovos de vermes presentes em água ou em alimentos contaminados. A pessoa infectada elimina com suas fezes ovos dos vermes que passam para o ambiente. A falta de higiene e de saneamento básico leva à contaminação. Então, as verminoses são doenças que são transmitidas pelos vermes, os nemateumintos, plateumintos, geralmente ali presente nas fezes, né, que são eliminadas ali no ambiente quando as condições daquela região são precárias, quando não há a presença de saneamento básico. Então, as fezes que são lançadas ali naquele ambiente provavelmente vai contaminar a nossa água. Então, nós temos que estar atento também quanto a esta situação. Existem algumas doenças que não são transmitidas pela água. Você sabia? Tem algumas doenças que não são transmitidas pela água. No entanto, os agentes transmissores precisam da água para se reproduzir. Exatamente. E com isso vai aumentar o número de pessoas contaminadas e pessoas doentes, né? Por conta desses agentes transmissores que dependem da água. Isso ocorre porque alguns mosquitos, que são alguns ali, né, dos transmissores, vetores ali de doenças, botam seus ovos e deles saem as larvas que se desenvolvem na água parada. Realizam a sua metamorfose, a transformação, isso quer dizer, e depois transforma-se em mosquitos adultos. Então, aqui a gente tem um pequeno ciclo, né, mostrando para nós aqui os ovinhos, né, que depois eles são transformados nas larvas e depois na pupa e, enfim, transforma-se ali no mosquito adulto. E esse mosquito adulto, ele também pode ser ali um agente transmissor, sabe? Levando ali os ovinhos dessas verminoses ali e contaminando principalmente os alimentos. Então, nós temos que estar muito atentos, sempre manter os alimentos cobertos para evitar que as moscas pousem ali, depositando ali esses vetores, esses agentes patogênicos ali. A principal forma para controlar e evitar doenças, além da higiene que nós devemos ter com o nosso corpo, com a casa, com os animais de estimação, com os alimentos que nós comemos, nós também temos que estar atento a isso aqui, ó. Acúmulo de água, nós precisamos eliminar isso aí, acabar com isso de vez por todas. Aqui nós temos duas imagens que estão mostrando para nós duas possibilidades que podem, infelizmente, acontecem em nossas casas. Quando a gente deixa um objeto ali parado no quintal, um balde, aquele pneu velhinho que não está sendo usado, mas olha aqui, ó. Olha o acúmulo de água. Essa água aqui, ela pode estar sendo um local onde os agentes transmissores vão estar se reproduzindo e depois, posteriormente, transmitindo a doença. Outra atenção são com os vasos das plantas. É isso mesmo, nós temos que cuidar das plantas, com certeza, dar água para elas, porque são seres vivos que dependem da água para sobreviver. Mas nós temos que estar atento em relação ao acúmulo da água para que ela não fique o quê? Parada. E seja também mais um veículo hídrico de doenças para nós. Então, muita atenção sobre essa questão do acúmulo de água, principalmente no quintal da nossa casa. Devemos cuidar disso. Agora nós vamos falar sobre a febre amarela. Você já ouviu falar da febre amarela? O vírus da febre amarela, já contei para você que é uma doença transmitida por um vírus.
ela é transmitida pela picada de mosquitos transmissores e infectados, sendo os vetores dos gêneros o hemagogos, sabetes e o aedes. Os vetores silvestres têm hábito diurno, realizando o repasto sanguíneo. O que é isso, professor? Ah, é alimentação. Esse repasto é sinônimo de refeição. Então, quando ele vai ali se alimentar do sangue, né? Durante as horas mais quentes do dia que ele faz esse momento da refeição dele, do repasto sanguíneo. Quero contar para você que há dois tipos diferentes de ciclos epidemiológicos da transmissão da febre amarela, que é a silvestre e a urbana. Você já ouviu falar desses dois ciclos em relação à febre amarela, a silvestre e a urbana? Eu vou contar para você. A silvestre, ela tem ali como foco os macacos, exatamente, eles são ali os, vamos dizer assim, os hospedeiros principais. Então, como que acontece? Esses dois mosquitos aqui do gênero Haemagogos, este daqui e os sabetes, são os dois vetores. Como que acontece? Então, estes mosquitos picam o macaco infectado, tá? Picam o macaco infectado quando o homem ali, pelas redondezas das florestas, né, que é onde vivem os macacos, né? Ou então quando ele vai explorar a floresta, o que acontece? Esses mosquitos aqui, o hemagogos e os sabetes, vai picar o homem saudável. Picou o macaco que está contaminado. Depois ele pica o homem saudável. O que vai acontecer? A transmissão. Então, esse é o ciclo silvestre, onde o mosquito pica o macaco, certo? Esse macaco que é o hospedeiro principal ali silvestre, no ciclo silvestre, pica e vai transmitir a doença. Depois, o ciclo urbano. Acontece a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, aquele mesmo da chikungunya, certo? Da zika, da dengue. Esse mosquito, ele pica o homem doente e depois o homem saudável, transmitindo assim a doença. Em se tratando da saúde e do consumo de alimentos, vamos fazer este exercício. Alimentos bem preparados e de água potável. Responda, é correto afirmar que a diarreia é uma manifestação clínica que pode ser transmitida apenas pelo mosquito Aedes aegypti e a transmissão só ocorre à noite? Vou dar um tempinho para você, já a gente volta para conferir. E aí, turminha, resolveu sozinho, com a família? Vamos conferir aqui então essa resposta. Se tratando da saúde e do consumo de alimentos bem preparados de água potável, você já respondeu, né? É correto afirmar que a diarreia é uma manifestação clínica que pode ser transmitida apenas pelo mosquito Aedes aegypti? Verdade isso? A transmissão da diarreia se dá por este mosquito? E só ocorre à noite? Vamos conferir? Não! A diarreia é uma manifestação clínica causada por bactérias e vírus presentes na água e nos alimentos que estão contaminados e que logo depois são consumidos, certo? Medidas de preservação da água. Algumas medidas, alguns cuidados que nós devemos ter. Não jogar lixo nas ruas ou nos rios.
apenas nas lixeiras, os locais adequados para lixo, né, gente? Vamos fazer isso. Fechar bem as torneiras para a gente poupar, economizar. Sim, é uma forma de cuidar da água. Não jogar restos de comida nas ruas, nem nos riachos e também nem ali na pia, tá? Para que aquilo não seja despejado lá na água, contaminando. Usar água potável para beber, é a água ideal para o consumo. O que nós vimos na aula de hoje? As possíveis gravidades das chuvas intensas, das enchentes, né? A contaminação das águas, as patologias e os danos causados pelas águas poluídas e contaminadas, medidas de preservação da nossa água. Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você tenha feito várias anotações aí e eu já estou ansiosa para o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Te vejo até lá.